Se preparar para uma luta de MMA já é difícil o suficiente, meses de trabalho duro e sacrifício que passam por um corte de peso cruel até um combate físico onde qualquer deslize pode colocar tudo a perder num piscar de olhos. É um fardo pesado, como já vimos diversas vezes, mas os lutadores da nossa lista carregaram muito mais do que o peso dessa profissão. Quando tragédias inimagináveis atingiram esses atletas, eles de alguma forma seguiram em frente e lutaram apesar de terem lidado com traumas que abalaram suas vidas. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 vezes que lutadores superaram tragédias pessoais. Número 10, Jake Shields. Seu empresário desde 2012, pai desde o nascimento, Jack Shields era uma peça importante na vida de Jake. Os dois passaram por maus bocados juntos durante sua carreira na luta agarrada. E no meio de 2011, depois de Jake ter sua sequência de 15 vitórias interrompidas na luta pelo título com St. Pierre, o próximo capítulo seria se recuperar para voltar ao topo. O primeiro passo, uma luta contra o empolgante Jake Ellenberger. Jack Shields conseguiu desenrolar o acerto para a luta como ele sempre fez ao cuidar dos negócios do filho. Ele também estaria no corner, como sempre fez, mas uma condição de insuficiência cardíaca congestiva acabaria com a vida de Jack de repente, menos de 3 semanas antes da luta com Ellenberger. Jake escreveu em seu site o seguinte, abre aspas, perdi meu pai, empresário e um dos meus melhores amigos hoje. Descanse em paz, Jack, você vai deixar muitas saudades. Fecha aspas. O meio médio decidiu seguir na luta imediatamente ao ficar sabendo da notícia, de acordo com um relato emocionado divulgado num vídeo promocional do UFC, mas infelizmente ele acabou nocauteado no primeiro minuto da luta, a primeira derrota por nocaute desde 2000. Número 9, Jon Jones. O peso nos ombros de Jon Jones rumo ao UFC 214 era muito maior do que apenas a rivalidade contra Daniel Cormier. Existia, claro, sua longa jornada até o retorno ao octógono depois do flagra no doping no UFC 200, mas algo muito mais pessoal o abalou 2 semanas antes da disputa de cinturão. A mãe de Jon faleceu devido a complicações relacionadas à diabetes. Ela só tinha 55 anos. No ato nobre, Cormier interrompeu a rivalidade por um instante para prestar apoio ao rival, dando condolências via Twitter e dizendo sentir muito pela perda. Enterrar um parente menos de 2 semanas depois de tentar a redenção sob os holofotes do mundo do MMA numa disputa de título contra o único lutador que talvez tivesse a chance de vencê-lo, especialmente se você não estiver com a cabeça no lugar, torna a caminhada de Jones ao octógono ainda mais incrível. Ele acabou vencendo e a luta acabou revertida para um no contest sem resultado por conta de um novo caso de doping, mas deve ter sido uma tarefa difícil pisar no cage. Na coletiva pós-luta, Jon falou o seguinte sobre a sua mãe. Glad that she got to watch the fight tonight. Front row. Got the best seat in the house. And yeah. I know she'd be extremely proud right now. Número 8, Michael Chiesa. A experiência do The Ultimate Fighter foi algo brutal para Michael Chiesa. 5 lutas em menos de 3 meses se você chegar à final. Câmeras em cima de você o dia inteiro, sem poder ocupar a mente com celular, TV ou computador. É só você, os outros lutadores e seus pensamentos. Depois de vencer sua primeira luta para entrar na casa, Michael Chiesa foi informado que seu pai, que estava doente, tinha falecido. Diante da perspectiva de que se tratava de um reality show, antes de entrar no programa, ele tinha prometido ao pai que seguiria lutando mesmo se algo acontecesse com ele durante as filmagens. Michael teve alguns dias para rever os familiares e apoiá-los, mas ele logo voltou e venceu 3 lutas consecutivas para chegar na final do show, onde ele acabou enfrentando All Iaquinta. Por conta da narrativa do que ele tinha superado para estar ali, aquele se tornou um momento clássico do TUF quando ele finalizou All Iaquinta no primeiro round para se tornar o campeão da temporada. Após a luta, Chiesa e sua mãe dividiram um momento emocionante no cage após 3 meses difíceis. It's been a long journey. It's hard to talk about and I'm so proud of him. I couldn't be any more proud of him. Número 7, Black Zillions. Uma série de tragédias forçou diversos lutadores da academia localizada na Flórida a seguirem em frente mesmo no momento de dificuldade. Em 1º de maio de 2016, o peso-pena de 25 anos Jordan Parsons, que estava se preparando para lutar no Bellator 154, foi atropelado por uma SUV e acabou morrendo por conta dos ferimentos causados pelo acidente. O motorista, que fugiu da cena do crime, estava alcoolizado e acabou depois se declarando culpado por homicídio culposo. A morte sem sentido abalou todo mundo que o conhecia. Fundador da Black Zillions, Glenn Robinson, disse ao MMA Junkie que no início foi um clima pesado porque Jordan era muito próximo de todo mundo na academia. Os primeiros 3 dias foram extremamente estranhos e muita gente do time nem apareceu para treinar. Companheiros de equipe como Stefan Struve e Abel Trujillo lutaram pouco tempo depois da morte de Parsons. Struve lutou 4 dias depois. Ele expressou sua dor através do Twitter. Jordan acabou diagnosticado com encefalopatia traumática crônica depois de apenas 5 anos como lutador profissional.
profissional. No mês seguinte, o ex-atleta da Black Zillions e amigo de muitos do time, Ryan Dimo, acabou tragicamente assassinado numa discussão num estacionamento, e 2 anos depois, o fundador do time, Robinson, morreu de ataque cardíaco. Sua morte, inclusive, foi usada de forma estúpida por Colby Covington na rivalidade com Kamaru Usman, que lutou 8 semanas depois da partida de seu empresário. Número 6, Rachel Ostovich. Lutadores são tão duros quanto parecem. Rachel Ostovich foi brutalmente atacada por seu então marido, Arnold Berdol, em novembro de 2018. A agressão, que durou mais de 10 minutos, foi registrada por uma testemunha que usou seu celular. Ostovich teve o osso orbital quebrado, ela estava tossindo sangue e teve lesões na costela. Esse não foi o primeiro incidente envolvendo seu agora ex-marido. Apesar das lesões e do trauma ocorrido, Rachel estava escalada para enfrentar em janeiro Paige VanZant no primeiro evento transmitido pela ESPN. O UFC recebeu muitas críticas por colocar Greg Hard no mesmo evento, tão perto do caso de Ostovich. Hard foi considerado culpado por agredir sua ex-namorada em julho de 2014, mas depois as acusações foram retiradas após um acordo civil e a vítima não compareceu ao tribunal para testemunhar na audiência de apelação. Ostovich, que não estava incomodada com a participação de Hard no evento, acabou protagonizando entrevistas e matérias sobre o show na semana da luta. Sua decisão inspiradora de lutar tão pouco tempo depois do caso de violência doméstica ganhou destaque. Agora imagine falar sobre o pior dia de sua vida diversas vezes com centenas de estranhos poucos dias antes de entrar no octógono para lutar. Rachel acabou perdendo para VanZant por finalização no segundo round, mas disse nos bastidores depois da luta que se sentia grata por poder voltar a fazer o que ama. Número 5, Josh Samman. Infelizmente, o final trágico da vida de Josh Samman foi o que definiu seu legado para muitos fãs, mas uma história de tremenda luta e coragem ocorreu depois que ele venceu sua estreia no UFC contra Kevin Casey no final da temporada do TUF. Josh estava trocando mensagens com sua namorada, que estava a caminho de sua casa para vê-lo, quando ela bateu com o carro e morreu. Samman se culpou pela morte porque ela estava mandando mensagem enquanto dirigia e acabou entrando em depressão. Na busca para retomar o rumo de sua vida, Josh teve sua próxima luta agendada para um ano depois do acidente, mas acabou se lesionando gravemente. Durante esse mesmo período de tempo, o padrasto de Samman também faleceu. Carregando a dor das duas mortes e a frustração de ter ficado de molho por conta de uma lesão, Josh viu o anúncio de que o UFC 181 aconteceria no dia 6 de dezembro, aniversário de sua namorada. Depois de implorar para entrar no card, Samman derrotou Ed Gordon conectando um chute alto brutal que lhe rendeu o bônus de performance da noite. Ele dedicou a vitória à namorada, ao padrasto e à sua mãe. Número 4, Bobby Green. É incrível o quanto o ser humano pode suportar a dor. No fim de maio de 2014, Bobby Green estava numa sequência de vitórias e estava perto de entrar no top 10 do ranking dos leves do UFC quando uma tragédia aconteceu. Diversos familiares seus foram baleados no ataque de uma gangue. Seu irmão mais jovem, alvo do ataque, não sobreviveu. Segundo Bob explicou, seu irmão já tinha se envolvido em atividades relacionadas a gangues no passado, mas ele já tinha parado com isso quando o incidente aconteceu. Para amenizar a dor sentida pelo lutador nos meses seguintes, ele teve uma bênção, sua filha recém-nascida, para criar. Uma lesão no tornozelo tirou de ação e ele se tornou alvo da mesma gangue. Apesar de tudo isso, Bob continuou se preparando para o combate contra Abel Trujillo em agosto, quando ele recebeu outra proposta. O UFC precisava de um substituto de última hora e o queria enfrentando o então top da divisão Josh Thompson dali a 2 semanas. Recuperado da lesão, mas ainda sofrendo com a morte do irmão e vivendo o medo de que os mesmos assassinos estivessem o procurando, Green aceitou a luta e venceu na decisão dividida numa zebra enorme. Ele usou uma camisa para honrar seu irmão no cage. Número 3, Walt Harris. A mais recente tragédia dessa lista tem suas investigações ainda em andamento. Em outubro do ano passado, Anaya Blanchard, enteada do peso pesado do UFC Walt Harris, desapareceu sob suspeita de sequestro. Imediatamente, uma recompensa de $100 mil foi oferecida com a ajuda de Dana White e John Jones em busca de informações sobre o caso. Infelizmente, após um mês inteiro de agonia para a família, o pior acabou confirmado. Anaya tinha sido sequestrada e morta. Seus restos mortais foram encontrados numa área arborizada em Shorter, Alabama. Diversos suspeitos foram detidos e um atualmente aguarda julgamento por homicídio culposo. Anaya só tinha 19 anos de idade. Walt publicou uma mensagem de partir o coração para sua enteada no Instagram depois da confirmação da morte dela, dizendo, entre outras coisas, abre aspas, "Eu vou seguir em frente, papai só precisa de um tempo", fecha aspas. A luta que Harris estava escalada para fazer em 2019 era contra Alistair Overeem, mas o duelo acabou transferido para abril desse ano e depois adiado por conta da pandemia para 16
de maio. Walt quase conseguiu nocautear no primeiro round, mas Overeem se recuperou no segundo assalto e conquistou a vitória com um chute alto e alguns golpes no solo. Os dois protagonizaram um momento bonito após a luta e um Harris emocionalmente estável agradeceu de coração a todos que tornaram possível seu retorno, dizendo que ele iria se curar física e emocionalmente e estar de volta melhor do que nunca. Número 2, Cat Zingano. Depois de vencer sua estreia no UFC de forma espetacular, Cat Zingano estava invicta com 8-0 e foi escalada para ser treinadora do TUF contra Ronda Rousey antes de receber a chance pelo cinturão. O problema é que uma lesão no joelho a afastou do cage por longos 17 meses, mas passar por essa recuperação não seria nada perto da tragédia horrível que a atormentou em janeiro de 2014. Maurício Zingano, treinador e marido de Cat e pai de seu filho, tinha cometido suicídio por enforcamento. Ele tinha 37 anos. Lidar com uma lesão grave já é uma missão e tanto. Perder um espaço lucrativo num programa na TV e a chance de disputar o cinturão é mais difícil ainda. Mas perder seu treinador, marido e ter que criar sozinha seu filho durante o período mais difícil de sua carreira torna inacreditável a força que ela precisou ter para superar esse momento difícil. Apesar dessa tragédia pessoal terrível ter acontecido no meio de tantas coisas, Cat retornou ao cage em setembro daquele ano contra Amanda Nunes no UFC 178. Depois de quase ser finalizada no primeiro, Zingano ressurgiu das cinzas e nocauteou no terceiro round, dizendo a Joe Rogan de forma emocionada que só pensava no filho enquanto lutava para conquistar aquela vitória. Número 1, Vitor Belfort. Perder alguém é um momento difícil na vida de qualquer um, mas não saber o destino de um parente desaparecido deve ser uma dor inimaginável. Como Vitor Belfort foi capaz de levantar da cama apenas 3 semanas depois que sua irmã desapareceu no Rio e como ele conseguiu se preparar e entrar no cage para lutar por um título mundial é algo difícil de entender. Priscila Belfort foi sequestrada e assassinada. No entanto, um dos membros do grupo que cometeu o crime confessou 3 anos depois que eles haviam matado Priscila e enterrado seu corpo em uma floresta. Seus restos mortais nunca foram recuperados, embora diversas prisões tenham acontecido ao longo dos anos. A mãe de Priscila, Dona Jovita, ainda trata o caso como mal resolvido, considerando em meio à dor a hipótese dela ainda estar viva. Lembrando que a dor de uma filha desaparecida é maior que a dor de uma filha morta. Vitor carregou o fardo do destino desconhecido de sua irmã em sua luta pelo título dos meio pesados 22 dias depois contra Randy Couture no UFC 46. Foi nessa luta que Belfort conquistou o título depois de um corte bizarro no olho de Couture no primeiro minuto. Num momento obviamente emocionante para Belfort, ele dedicou a vitória à sua irmã, vestindo uma camisa com a imagem dela e com a frase "Volta Priscila". E aqui vai um agradecimento especial para Tommy Two Hold que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTwoHold. E um salve também para Stephen Jensen que editou esse vídeo. Você pode seguir o Stephen no Twitter através do @FightTalkMMA. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.